Bom dia. Uma grande satisfação estar aqui. Com certeza aceitei o convite. É a minha primeira vez no estado do Rio Grande do Sul. É uma honra estar aqui participando deste evento, 96 anos da casa, com várias pessoas que inclusive não são da casa, e suponho que algumas talvez até nem espíritas sejam, mas isso que é o importante. O meu objetivo como expositor é ultrapassar a barreira religiosa e alcançar os corações dos espíritos, e não apenas dos espíritas. Então, dentro deste trabalho, é muito gratificante trazer esse seminário, porque ouve-se muito falar de reforma íntima, principalmente quando começou aquela fase de lance do fogo, em torno de 2007 a 2008, da tal da reforma íntima sem martírio. E aí fica essa questão: me dizem que eu tenho que fazer uma reforma, mas o quê? Eu mudo meu cabelo? Eu mudo minha atitude? Eu mudo as coisas que eu como? O que é essa reforma íntima? Porque o que nós temos, a dificuldade maior, é de compreender o que é íntimo. Nós vivemos em função de analisar sintomas, e muitas vezes nós confundimos o sintoma com a doença. Quando nós estudamos o Espiritismo, ele nos traz a lei de causa e efeito, né? Ele nos mostra essa lei, porque o budismo já considera que a causa e efeito é a origem da criação do mundo, mas o Espiritismo nos traz um olhar de causa e efeito como lei, e lei, diferentemente das leis que nós temos aqui na Terra, a lei cósmica, ela é imutável, é justiça plena. Então, quando eu penso nos sintomas e trato eles como causa, eu vivo uma ilusão, porque o sintoma é o efeito. O uso de drogas é um efeito, não é a causa. O seu problema não é fumar maconha, o seu problema não é cheirar cocaína, o seu problema é alguma coisa no seu íntimo que em desequilíbrio faz você encontrar na maconha um conforto, faz encontrar no álcool, faz encontrar na surra que dá no filho, no grito que dá com a esposa, na buzinada que dá no trânsito. Existe algo dentro de você. E como eu acesso esse algo? Então, dentro dessa ótica de que nós confundimos o sintoma com a causa, a indústria farmacêutica está bilionária. Os livros de autoajuda vendem como água. E eu posso dizer, partilhando essa experiência, que fiz um seminário em Governador Valadares e, retornando para Belo Horizonte, ao meu lado sentou um senhor. Eu não vou dizer o nome apenas por questões éticas, mas é um senhor muito famoso por escrever livros de autoajuda. Mais de 10 milhões de livros vendidos. E eu nem sabia que era ele. Era um senhor estabanado, era um senhor desorganizado, com os papéis caindo, a Coca-Cola derramando no colo, vestido de uma forma estranha. E aí eu acabei auxiliando ele no que ele estava fazendo, para que ele se organizasse um pouco. Ele falou: bom, já que você me ajudou, eu vou te ajudar também. Qual que é seu nome? Eu me apresentei, disse o que eu fazia, e ele começou um discurso de falar dele durante 1 hora. E eu ouvi os livros que ele escreveu, quem ele conhecia, mas 200 e tantos livros escritos, e eu tinha acabado de escrever Angústia do Crescer. Nossa, esse senhor tem mais de 200 livros escritos e eu tenho um. O que eu tenho para falar com ele? E eu perguntei: como o senhor arruma tempo para escrever tantos livros? Porque o Angústia do Crescer, em trabalho de elaboração e conclusão, foram 2 anos sofrendo para escrever. Senta e não vem nada, dá preguiça, procrastina, escreve e depois tem que refazer. Então eu fiquei imaginando, 200 livros, eu ia precisar em torno de 400 anos. Como esse cara tem 200 livros? E aí ele me disse: eu faço as palestras sobre temas superficiais e levo uma pessoa para anotar a minha palestra e depois ela transforma isso em livro. Ah, é isso então que vocês estão vendendo? É isso que eles estão vendendo. E as pessoas compram. E as pessoas acreditam que a cura para a depressão está num antidepressivo, que a cura para a ansiedade está em um ansiolítico. Isso é a cura do sintoma.
não a cura da doença. Então, quando eu for fazer reforma íntima, pode mudar a cor do seu cabelo, pode mudar do que você se alimenta, não faz diferença. Como eu explico isso na prática? Nós estamos em uma era propensa ao vegetarianismo e ao veganismo, né? O veganismo são as pessoas que não comem nada de origem animal, nem leite, nem ovos, nada. E é natural, é algo transitório, é algo que eu gostaria de conseguir fazer, mas ainda falho em fazer, mas enfim. O que nós vemos? Eu particularmente vejo isso. Pessoas com quem eu já comi churrascos, de passar mal de tanto comer, aquele que faz o suor descer pela testa, de repente são veganos. E aí, nossa, Vitor, mas você ainda come carne? Você é um animal? Oi? Até ontem comia carne comigo? Este é o ponto que eu quero dizer. Ele deixou de ser carnívoro, mas continua arrogante. Então não houve mudança. E isso se dá em pessoas que encontram a religião e de repente viram santos. Pessoas que tiveram uma adolescência completamente perturbada na marginalidade, nas drogas e na sexualidade, agora postando em redes sociais. O que acontece com os adolescentes de hoje? Esse indivíduo não fez reforma íntima. Porque quando eu gosto de trabalhar nesse sentido, quem já fez reforma em casa sabe o que eu estou dizendo. Você não tem onde morar. Você às vezes muda para casa dos seus familiares, muda para casa do vizinho, quando é uma reforma grande. Você não tem onde morar. Você não se sente em casa em lugar nenhum. E com a reforma íntima é a mesma coisa. Você não se sente em casa em lugar nenhum. Você vai na casa espírita, mas não sei se é isso que eu quero. Você vai no seu fisioterapeuta, eu não sei se é isso que eu quero. O seu psicólogo. Você olha para o seu filho, não sei se é isso que eu quero, mas o filho não dá para trocar. O filho é esse mesmo. É esse filho que você vai ter que conviver. Que grita, que bate a porta, que usa droga, que namora pessoas que você não gosta, ou que namora pessoas do sexo que você não aprova. E nós temos que lidar então com essa reforma. E como é que eu sei que o indivíduo está passando por reforma íntima? Bem, se o seu vizinho estiver fazendo uma reforma, não te incomoda? É martelada o dia inteiro, é furadeira o dia inteiro, é aquele entulho na frente da sua casa, aí chove, aquela terra vem para a sua calçada. Reforma íntima é a mesma coisa. Quando eu estou fazendo reforma íntima, quem está ao meu lado vive um transtorno. Não consegue mais ficar do mesmo jeito. E eu não consigo esconder o meu entulho. Fica aqui para fora. E este é o ponto-chave para que nós possamos dar início a esse seminário. O ponto onde nós iremos perceber que fazer a reforma íntima incomoda tanto aos outros que é mais fácil não fazer. Então hoje alguns de vocês vão identificar que já começaram o processo de reforma íntima e talvez nem sabiam, mas tiveram que abortá-los em razão das expectativas alheias. Ele vai mais de um, então. No livro Opinião Espírita, capítulo 39, Reformas de Metade. Desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendam os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível, a reforma de cada um de nós, nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. E aí dentro do campo da análise sociológica, nós temos a visão do que eles chamam de infraestrutura e do que eles chamam de superestrutura. Infraestrutura é o que você vê, essa cadeira que você senta, esse projetor é infraestrutura, facilmente trocado. Superestrutura diz respeito à cultura, à filosofia, algo que demora para ser modificado. Então a superestrutura dá sustentação para que a infraestrutura fique em cima.
Quando nós falamos de renovação interior, é fundamental, é aquilo que fundamenta, portanto, é a superestrutura. Essas mudanças que eu falei de cor de cabelo, de alimentação, são mudanças de infraestrutura. A mudança superestrutural é profunda. Porém, segundo Chico, somente a renovação interior é fundamental. Então essas outras têm seu mérito, mas elas não se comparam ao que acontece quando nós mudamos internamente. E aí fica o questionamento: para o que eu estou vivendo? Para o homem ou para o espírito? Eu vivo para este corpo ou eu vivo neste corpo para melhorar-me como espírito? E nós vamos nos apegando. Nós nos apegamos ao sintoma e eu me transformo no sintoma. E este é o erro. O Vitor é bipolar. Depois que descobrem que o Vitor é bipolar, o Vitor só é bipolar. O Vitor derrubou um copo ali, mas também ele é bipolar. Eu vi o Vitor brigando com um cachorro na rua, mas também ele é bipolar. E aí eu aceito aquilo. E começa o discurso de autopiedade e autocomiseração. Mas me dá um desconto, eu sou depressivo. Me dá um desconto, na vida passada eu descobri que eu era general de guerra. Me dá desconto, eu tenho um obsessor pesadíssimo, porque o meu trabalho na senda é tão grande que a espiritualidade negativa não quer que eu progrida. Se fosse assim, o Divaldo estaria acamado. Não chegaria onde está. Então, onde é que eu começo a identificar como fazer essa modificação? Se ela é fundamental, eu tenho que ir no meu fundamento. E este aparelho psíquico que nos movimenta, nós veremos com mais calma ainda hoje, por isso que eu gosto do seminário que ele tem. Nós compreenderemos onde é que eu posso começar a fazer essas mudanças, onde elas provavelmente irão me afetar e o que de positivo elas podem me trazer. Bom, então desde a primeira hora a doutrina espírita recomendam uma reforma urgente. Se na primeira hora eles diziam que era urgente, e agora? Nós já somos atrasados. Isso gera angústia? Não, porque essa visão simbólica do que é urgente, nós mais uma vez pegamos como sintoma, como se fosse a causa. É urgente, eu tenho mais essa encarnação, porque senão eu perco a eternidade. Nós achamos que a eternidade é capturada. Nós achamos que o tempo existe, que 50 anos é alguma coisa, que 100 anos é alguma coisa, que 100 mil reais é alguma coisa. Tempo e espaço. Nós não compreendemos ainda o que é eternidade. Nós somos colocados uns ao lado dos outros para que nós possamos nos ajudar. Tem coisas que você fazer que você não sabe. Tem coisas que você sabe fazer que eu não sei. Eu busco a sua ajuda. Depois de um tempo eu sei um pouco do que você sabe um pouco do que eu sei. Mas o que fazemos, ela sabe mais do que eu. Preciso aprender para superá-la. Eu preciso começar a falar mal dela. Nós competimos. Nós não cooperamos. É uma competitividade que se cria desde quando o bebê nasce. A mãe que está com 7 meses de gestação, 7 meses não, né? Porque a mãe tem 30 e poucas semanas. Quando a mulher engravida, ela passa a contar o mundo por semanas, e quem está de fora não entende nada. Quanto tempo você está grávida? 15 semanas. Mas ela está lá, com suas 18 semanas de gravidez, e a amiga dela com 18 semanas de gravidez. Minha barriga está maior, eu acho que o meu filho é mais saudável. Começa aqui a competição. O meu nasceu de parto normal, ela teve que fazer cesárea. O meu falou com tantos meses, o dela demorou 30 dias a mais. Já começa. E aí eu convivo com uma pessoa que teve um filho junto comigo, e o filho dela começa a falar, e o meu filho não começa a falar, eu já começo a olhar para o meu filho e falo: fala papai, pelo amor de Deus, não me envergonhe. E a criança não sabe o que está acontecendo. Fica como se fosse um desenvolvimento lento, porque nós passamos a comparar com os outros. O meu filho não faz isso. E aí nós vamos expandindo. O meu marido não faz isso. O meu pai não faz isso. O professor da minha faculdade não faz isso. E vamos desmoronando. E vamos ficando intimidados. Se fosse por uma questão de intimidação com alguém que é considerado que faz melhor,
e eu soubesse que o Divaldo estaria aqui na quarta, eu nem teria vindo. O que eu vou fazer lá? Mas eu tenho que compreender que existem coisas que talvez eu possa trazer, que não é o tema dele. Mas nós não podemos ficar intimidados com isso. Existem pessoas aqui dentro, eu sei disso, que estão preparadas para serem expositores espíritas, mas falam, não, imagina, eu sou lá, eu consegui fazer isso. E não consegue, porque não tenta. Então eu coloco isso como uma forma de auxiliá-los, que eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas tem bastante, muita gente, que a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, um seminário na faculdade, eu desmaiei de pânico por não conseguir falar em público. Na segunda vez eu não desmaiei, eu só tremi e suei. Na terceira eu só suei e gaguejei. Lá pela 15ª eu consegui fazer alguma coisa de diferente. E aí eu fui fazer a minha primeira palestra espírita. Imenso público de 8 pessoas. 2 dormiram a palestra inteira, então eram 6. E desesperado, não conseguia, cheio de papéis, eu não vou dar conta, foi horrível. Mas começou uma mudança interna que me permite estar aqui hoje. É um começo. Tudo parte deste primeiro passo. Tudo parte desse primeiro contato com o que eu não consigo fazer. Isto é o efeito. Se eu me apego ao efeito, eu não busco a causa. O que eu não consigo fazer? Falar em público. Efeito. Qual é a causa? Timidez. Timidez é o efeito. Qual é a causa? Sentimento de inferioridade. É o efeito. Qual a causa? Quando eu era pequeno, minha mãe mandou falar muito rápido, porque o meu amiguinho já falava. Aí nós vamos entender o que é terapia. Aí nós vamos entender o que é mudança. Agora coloca isso num patamar espiritual. Poxa, Joana, 10 encarnações como mãe e você não consegue amar o seu filho? Em um colocou na lata do lixo, no outro abusou dele, no outro vendeu por orfanato. O que está acontecendo? E aí nós vamos entender as causas espirituais que nos levam a achar que eu não vou conseguir ser um bom pai, eu não vou conseguir me casar, eu não vou conseguir ser fiel, eu não vou conseguir parar de usar droga, eu não vou conseguir. E aí está escrito na palavra: pedi e obtereis. Se você fala que não vai conseguir, você obtém ou não conseguir. É lei, é atração, é sintonia. Se você fala, eu vou conseguir, você vai conseguir, mas não do jeito que você quer. Nossa intenção nas questões é sempre a seguinte: eu estou no 0 e eu quero ir para o 10. Eu não enxergo 1, eu não enxergo 2, o 3. O 3,25 é o 10. Eu me lembro quando eu comecei a tentar fazer karatê, eu já estava velho, né? Mais de 20 anos, eu fui fazer karatê. E aí o sensei me colocou numa turma de iniciantes, então imagine, né? Tinha criança de 7 anos. E tinha uns pessoal um pouco mais velho. Mas se eu tivesse 1,80 seria mais problema, mas com 1,70 passou despercebido. As crianças hoje já estão do meu tamanho. E aí ele falou, mandou correr em volta do tatame, correr para lá e para cá e fazer isso e aquilo. Quando acabou eu falei, nossa, karatê é bem mais difícil do que eu pensei. Aí ele falou assim, bom, agora que nós já fizemos o aquecimento, eu olhei pro relógio e tinham passado 7 minutos. Para mim foi uma eternidade. E eu olhei aquelas crianças brincando, dando cambalhota, comecei a me comparar. Nossa, que vergonha que eu estou passando aqui. E fui desconstruindo em mim o desejo de fazer karatê. Eu olhava para minha faixa branca e o menininho com a faixa vermelha, eu me sentia intimidado. Quando foi a primeira atividade de contato, a hora que eu tomei o primeiro soco na cara, eu parei de fazer karatê. Porque eu não aceitei. Eu, um faixa branca, apanhando de um faixa vermelha, meu ego não aguenta lidar com isso. E fui embora. Sou faixa branca até hoje. Se tivesse continuado, teria progredido. Mas na minha cabeça, a partir do momento que eu entrasse no karatê, eu seria o Bruce Lee. Eu faria todas as coisas que ele faz. E nós pensamos desse jeito em tudo.
Então, quando eu entrar nesse emprego, eu já vou ser o funcionário do mês. E toma uma chamada atrás de outra, e toma a bronca do chefe, e não sabe onde fica o formulário, e fala errado com o cliente, e vai se intimidando. Ah, aquela garota olhou para mim, se eu chegar até ela, amanhã nós estamos casados. E toma a bronca da namorada, e toma a bronca do pai da namorada, e vai desconstruindo. Essa é a dificuldade do espírito. Aceitar-se na posição de aprendiz e mais, gostar dessa posição. Muitas vezes nós nos esquecemos que a posição de aprendiz nos dá o anonimato. É o único momento em que você pode errar. Não erre. Se você quer ser um palestrante, uma palestrante espírita, faça palestras na sua casa para 5 pessoas. E se der tudo errado, pelo menos você fez 5 pessoas darem risada e trouxe felicidade para alguém. Já é uma conquista. Reformar. Dar melhor forma a corrigir, consertar, reconstruir. Dar nova forma a. Qual é a sua? Qual é a sua forma? Você consegue delimitar a sua forma? Porque algumas pessoas são rígidas como se fosse um tronco de árvore. E outras não são, como se fossem amebas com pseudópodes. Não conhecem os seus limites. Permite que as pessoas abusem dela, da boa vontade, da atenção, do ouvido. Não sabem quais são os seus limites. Então eu não tenho como reformar algo que eu não conheço. Esse é o primeiro passo para a reforma íntima. Se vocês contratarem um pedreiro para reformar este salão, ele tem que vir aqui. E ele olha tudo, e ele dá umas pisadas para ver se está oco, e ele quer saber onde passa encanamento, onde passa eletricidade. Aí ele decide quanto vai ficar. Mas algumas pessoas buscam terapia e falam assim: Vitor, eu quero fazer terapia com você. Ok, então como é que eu posso te ajudar? Eu não sei, nunca fiz terapia, vai perguntando aí. E aí eu pergunto. Mas este é o ponto. Ela quer fazer a terapia, mas ela não sabe o que quer mudar. A maior chance de sucesso nessa situação é o sucesso do meu fracasso. E depois a pessoa sai falando: Vitor não é bom terapeuta não. Fui lá, não mudou nada. Mas mudar o que se eu não sei o que é? Então como é que eu busco reforma íntima se eu não conheço a planta estrutural da minha casa psicológica? Onde é que eu tenho problemas? Aí a pessoa fala: eu sou agressivo. E eu devolvo as perguntas: você é agressivo onde e quando? Não, eu sou agressivo. Você é agressivo com seu chefe? Não, senão eu sou demitido. Você é agressivo com a sua esposa? Sou, mas é porque ela me irrita. Você é agressivo com seu filho? Sou. Você é agressivo com um lutador de MMA no ponto de ônibus? Não. Então você não é agressivo. Sua agressividade é seletiva. Quando eu sou algo, isso não é seletivo. Por isso que o esquizofrênico não é seletivo. Ele é louco em tempo integral. Ele não pode ser seletivo. Mas algumas pessoas se dizem loucas, mas quando aparece alguém de autoridade maior, ela se conserta, se comporta, se equilibra. Eu trabalhei num hospital como psicólogo e eu tinha que lidar com todas as situações. Eram 300 e poucos pacientes e eu responsável por todos eles, né? Olha o descaso do SUS. E eu ia do pronto-socorro até a UTI. Pediatria, geriatria, obstetrícia, tudo. E aí chegava a enfermeira: Vitor, vem aqui que a mulher vai pular do apartamento, tá querendo quebrar tudo, agrediu a enfermeira, então eu vou lá eu, né? Porque alguém precisa tomar um soco na cara, que seja o psicólogo. Que é isso que as pessoas enxergam em alguns, né? O psicólogo está aqui para... O cara começa a tirar a roupa do pronto-socorro: eu vou matar todo mundo, e empurra um psicólogo assim. O quê, meu amigo? Eu me formei para dialogar, não para ser sparring. E aí chega lá em cima a pessoa totalmente desequilibrada. Porque o médico não passa aqui. Porque eu tenho meus direitos. Eu vou chamar a televisão, eu vou chamar a Rede Globo. E você vai tentando acalmar. Quando esse médico entrar aqui, eu vou voar no pescoço dele. Aí o médico entra: oi, doutor. Pois é. O segredo seria o quê? Já que eu estava usando o jaleco também, olá, eu sou o doutor Vitor, posso ajudá-lo? Aí a pessoa me respeitaria. Então isso não é uma pessoa desequilibrada. Isso é uma pessoa que nós chamamos histriônica, que atua para chamar a atenção. E ela conseguiu. Só que este é o ponto.
Ela queria atenção, mas uma atenção seletiva. Se ela queria a atenção do médico, então não bata na enfermeira. Chama o médico. Essa desatenção que nós temos com os nossos traços comportamentais é que nos impedem de progredir psicologicamente. Porque eu fico achando que eu sou uma coisa, só que essa coisa é seletiva. Tem gente que só é assim com negros, com mulheres, com crianças. Se você é assim com todas as coisas e pessoas, então você é assim. E aí nós temos um grande número de pessoas que se dizem defensoras dos animais. Defensoras dos animais. Eu não aceito que maltratem os animais, o mundo está todo errado. Não pode ter carroceiro, porque os cavalos não têm que puxar carroça. Esses gatos maltratados na rua, mas ela para comer um churrasco. A vaca, o problema é dela. A vaca pode matar, mas no gatinho ninguém rela. Então ela não é uma defensora dos animais. Ela é uma defensora dos próprios interesses. E não percebe que faz isso. Este é o ponto. Não é maldade, não é malícia, é autoilusão. Eu não percebo que eu faço isso. Eu fico, por exemplo, tentando ser um bom pai, baseado no que os livros dizem, no que os meus amigos dizem, mas eu não ouço meu filho. Olha, seu filho é muito educado, que criança comportada, sentadinha, quietinha, nem se mexe. Você é um ótimo pai. E o filho por dentro. E a minha infância, quando eu vou poder viver? Não tem pai, né? Tem um militar. Quando você interroga o filho ou o espírito, ei, você teve um ótimo pai? Tinha um sargento lá em casa. Eu me obrigava a chamá-lo de pai. Mas eu acho que pai é uma imagem que nós construímos na infância. Se eu não tive infância, então eu não tenho pai. Pai é quem sopra o meu machucado, é quem vai me defender na escola, é quem se suja de barro comigo, é quem me ensina a soltar pipa ou dar cambalhota na piscina. Eu tive um cara que me falava, não se suja porque eu não aguento mais lavar sua roupa. Seja uma criança adulta. E todo aquele mundo de fantasia, porque se você se lembra quando você era criança, uma panela virava um barco. Uma caixa de papelão era um Fórmula 1. Toda essa fantasia se deprime e depois, quando tem a oportunidade, somatiza. Aí esse indivíduo vai brincar. Aí ele vai brincar quando ele é adulto. Aí você tem um corrupto. Aí você tem um pedófilo. Aí você tem um maníaco. Aí você tem essas pessoas. Porque o indivíduo de 23 anos, que enche a cara de tequila, sai num carrão de 100 mil reais a 200 por hora dentro de uma avenida pública e atropela uma criança, ele está jogando videogame. É uma criança que está dirigindo aquele carro. Um adulto jamais faria isso. Nós temos ciências para todas as coisas. E aí nós temos indivíduos que estudam a parte da engenharia, que estudam a parte da física, ficam lá no laboratório determinando qual é a velocidade de segurança, chegam à conclusão que a 60 por hora você tem menos chance de morrer. E aí eu penso, esses radares aí, esses caras não sabem de nada, eu vou a 80. E eu sou um médico veterinário. Eu não entendo deste assunto. Este é o aspecto da nossa criança. Então o que eu preciso começar? Saber o que eu quero corrigir. Tudo você não consegue. Se fosse possível corrigir tudo ao mesmo tempo, Deus nos permitiria, a espiritualidade nos permitiria a lembrança plena do que fomos. E nós sabemos que algumas coisas são desativadas momentaneamente, mesmo que sejam talentos ou coisas do tipo. Eu vejo esse pessoal tocando aqui no coral, aliás, é o coral mais heterogêneo que eu já vi, achei isso fantástico. E eu não posso tocar violão, eu não posso tocar nada, porque quando eu tentei fazer aula de baixo, deu tendinite nos 2 braços. E aí eu fui buscar respostas para isso e me disseram o seguinte, chega de música, né? Várias encarnações conquistando as pessoas pela música, vai lá sem o violão agora, vamos ver. Não posso. E se eu tentar tocar flauta vai dar problema no pulmão, então eu nem tento. Eu já entendi que é uma habilidade que eu não posso lidar agora, porque eu tenho que desenvolver outras. Então, de igual forma, mas eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa compulsiva, eu sou uma pessoa... Então, qual dessas pessoas que você quer resolver agora? Porque está tudo interligado.
Ok? Então, se você tem uma casa onde tem você, seu marido e seu filho, e os três dão um problema, se o seu marido só faz terapia, você e seu filho melhoram. Compreende? Você e seu filho melhoram. Então, quando você trata a sua agressividade, a sua compulsividade também melhora. É fato. Agora, quando você tenta tratar todas as coisas ao mesmo tempo, você não trata nada. E é o que eu coloco nos estudos. Às vezes vem pessoas a mim e falam: Vitor, eu vi uma coisa no seu estudo, mas a mecânica quântica fala isso. E aí eu fui ler Dalai Lama e falo: não, amigo, então você decida-se. Porque isso aqui é um estudo sobre espiritualidade, psicologia e espiritismo. Se eu for levar em conta o que fala mecânica quântica, física quântica, astrofísica e a cosmologia, eu não consigo sair do local. Só para sintetizar isso melhor, quando eu estava na faculdade, eu fazia psicologia de manhã e letras à noite. E o professor que eu mais admirava era o Dr. Paulo Custódio, de filosofia. Foi um cara que me ensinou muito. E na faculdade, eu era uma mini celebridade. O cara que faz 2 faculdades. Nossa, você é um cara que faz 2 faculdades? Nossa, sou. E aí eu fui falar com o Dr. Paulo Custódio. Falei: eu estou passando por um momento difícil, que os estágios estão se apertando, eu estou fazendo 2 faculdades. Ele falou: não, meu amigo, você frequenta 2 faculdades. Porque o dia que você escolher fazer uma, você não vai ter tempo de fazer mais nada. Naquele momento eu entendi. Se eu passar a vida inteira estudando psicologia, eu não desencarno psicólogo. Eu desencarno estudante de psicologia em nível espiritual. Vide André Luiz, que desencarnou médico, chegou lá, era faxineiro. Com os conhecimentos que ele tinha de medicina, permitiram que ele limpasse excrementos. E é isso. Eu tenho que aceitar isso não como humilhação, eu tenho que aceitar isso como algo nobre. A partir daquele momento eu compreendi que deve-se ter foco e não pressa. Porque o que eu tenho que ajeitar é para o resto da minha existência, não apenas para agora e muito menos para agradar aos outros. No livro Desperte e Seja Feliz, de Valdo e Joana, capítulo 25, Planificação Íntima. Poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribui às coisas, assim como às experiências existenciais, alterando o conceito. Por isso que eu faço essas perguntas: você é agressivo ou você é agressivo só com mulher? Você reclama que a pessoa faz uso de maconha uma vez por semana, mas você toma diazepam todo dia? Quem é drogado? Drogado é quem está sob efeito de droga. Se você tomou café hoje, você está drogado. Simples. Organização Mundial da Saúde falando, não sou eu. Droga é qualquer substância que em contato com o seu corpo altera o seu sistema nervoso central. Açúcar, adrenalina, noradrenalina, cafeína, nicotina. Fuma um cigarro de beber, está drogado. Isso é ter o conceito. Então por que aquele rapaz que escolheu a maconha é o problema da sociedade? Porque em algum momento um bando de homens, né, porque a sociedade é machista agora que isso está mudando, um bando de homens se reuniu em uma sala e falou: vamos falar que a maconha é ruim e que o álcool pode? Vamos transformar o álcool culturalmente no princípio da celebração universal e vamos marginalizar a maconha porque nós somos produtores de álcool? E é isso que nós temos no Brasil. Para você comprar uma caixinha de diazepam de 0,25 miligramas, você precisa de uma receita azul, colocar seu CPF, o farmacêutico te olha assim: você não veio aqui semana passada. Agora, para você comprar cerveja, você chega com o engradado lá, põe 24 aí, beleza, litrão. 24 litros de droga sem receita. Mas pode. É isso que nós usamos para celebrar. Se eu fui deprimido, nossa, eu vou beber para esquecer. Se eu fui promovido, eu vou beber para celebrar. Se não aconteceu nada na minha vida, eu vou beber para dar uma risada. Nós vamos nos drogando. Café nem se fala, tem gente que toma meio litro por dia, já vai com a própria jarra porque não quer passar vergonha na empresa. Cafeína, nicotina, adrenalina,
Você que precisa pegar a moto e sair pela rodovia, você está viciado em adrenalina. Por que o usuário de maconha é um problema da sociedade? Por que saber que o seu filho está nas festas segurando um copo de cerveja não te dá problema, mas encontrar um baseado na gaveta dele dá? É o conceito que nós estamos falando aqui. Nós aceitamos, porque nos foi vendido que tudo bem. É crime beber e dirigir. Mas você nunca dirigiu depois de tomar alguma coisa? Você nunca falou, não, mas o caminho de casa eu sei, eu vou tranquilo, e foi bêbado mesmo? É crime. Se não existe crime pequeno e crime grande, então eu sou um criminoso se eu bebi e dirigi. Mas tudo bem. O que não pode é fumar maconha e usar cocaína. Isso não pode. A heroína, que era vendida pela Bayer, e se é Bayer é bom, então a heroína era boa. Aí de repente viram que as pessoas estavam viciadas. Vamos proibir isso aí. Agora se você fala heroína, nossa, coitado, o cara está com a vida derrotada. Vendia em farmácia. Vendia em farmácia, igual álcool vende em boteco. A cidade pode não ter nada, mas boteco tem um no quarteirão. Toda cidade tem. E nós vamos aceitando este conceito que nós atribuímos sobre os valores. Isso pode. Aí, se em dado momento alguém levanta e fala, olha, o álcool está proibido no Brasil, você vai ver o que é calamidade pública, você vai ver o que é pessoa traficando álcool do Paraguai, você vai entender que é a mesma coisa, gente produzindo álcool no quintal de casa. Porque o problema não é a droga que nós usamos, o problema é por que precisamos de droga. E isso não se trata, sobre isso não se conversa. Por que a sociedade é alcoolista? Por que a sociedade é tabagista? Por que a sociedade é cafezista? Que o Brasil é. E se for em Minas, mais ainda, que ainda só uma pinga ao café, né? Então uma pinguinha é pinga. Não, mas é cultural. Aqui em Minas a gente toma pinga. Pois é, e lá no jihad eles explodem pessoas, mas nem por isso é certo. Nós começamos então a desconstruir os valores, torná-los seletivos, e algumas coisas que são consideradas absurdos não são, dependendo se muda o rótulo. E a partir deste momento então não tem como fazer reforma íntima, porque se eu quero que o meu filho pare de fumar maconha, mas eu não consigo parar com o café, então eu sou um hipócrita. Essa é a sugestão que eu faço. Se você tem alguém que faz uso de droga na família e não entende por que a pessoa não para. E é o discurso dos pais para o filho, né? Você tem tudo, nunca te faltou nada. Por que você está usando drogas? Então escolha algo que você tem muito apreço e fique um mês, fique uma semana sem. Chocolate, coxinha, café, cigarro, uma semana sem. Depois você vai ficar um mês. Celular, também, o chimarrão, não vou tocar nesse assunto. Quando eu for para Minas, eu falo do chimarrão. Mas tente, só para você entender o que é abstinência. Para que você entenda o que é abstinência, porque isso vai te fazer a explicação do que é o seu espírito. Tem pessoas que estão espiritualmente sofrendo abstinência de poder. Eu nasci pobre, mas eu sempre fui rico, eu sempre mandei nas pessoas, eu não aguento essa vida espiritualmente, mas ela não é consciente disso. Então quando aparece uma oportunidade, toma esse 38 e vai assaltar aquele senhor, ele assalta. E nós não estamos falando de pessoas, de bandidos, que chegam e falam assim, me passa a sua bolsa. Ele te faz dançar, ele te põe no chão, ele te humilha, e depois que você deu a bolsa, ele te mata. Então isso não é um assalto, isso é poder. Esse é um indivíduo com abstinência de poder. E quanto maior a arma, maior é a abstinência. E quando eu chego num cargo de poder e começo a pisar nas pessoas que estão abaixo de mim, todo mundo trabalha no fim de semana, menos eu, todo mundo tem que chegar no horário, mas eu posso chegar 15 minutos atrasados, então eu estou fazendo exatamente isso. Eu não estou respeitando as pessoas que estão em estágios onde eu já estive ou ainda estarei. E depois, quando eu encarno subalterno,
Eu chego em casa para a esposa reclamando: nossa, meu patrão, eu não sei porque Deus me colocou nesse emprego. Ah, não sabe? Sabe? Porque você no lugar dele faria o mesmo. É isso que nós vamos construindo. Quais são os conceitos que eu tenho sobre as coisas? O que é errado e o que é certo? Qual a minha facilidade de enxergar os problemas e qual a minha capacidade de enxergar as soluções? Viajando para fazer palestras, eu identifico o seguinte: bom, eu vim de São Paulo. A pessoa pensa, de São Paulo aqui são 2 horas, mas o meu traslado todo durou 12 horas. E aí eles tiveram que me buscar. Foram me buscar, nós conversamos, tem a reserva do hotel, tem um monte de coisas envolvidas. Tem que fazer isso aqui dar certo, tem a divulgação. E aí tem pessoas que saem das suas casas, né? Começa às 8h45, ela sai de casa às 8h30, senta, não tá bom não. Não gostei. Podiam ter organizado melhor. Aí vai ter um coffee shop, mas não tem biscoito de polvilho. Isso é doloroso, mas é. Já aconteceu de eu fazer seminário de 4 horas e quando acabar a pessoa fala: você errou uma frase ali. Pô, só isso você ouviu? Tudo que envolve isso aqui você não ouviu? É isso que eu estou dizendo. Qual é o seu conceito sobre as coisas? A sua família não serve para você? E olha para a esposa e fala: mas ela engordou um pouco, né? E tudo que ela representa, nós vamos nos esquecendo, porque esse é o conceito que temos das coisas. A esposa, para mim, tem que ser bonitinha, novinha, e a pessoa vai trocando. A cada 10 anos renova de esposa. Vai buscando mais novas. E não percebe que faz isso. E não percebe, porque eu converso com amigos, eu tenho 31, então eu tenho amigos de 50 a 18. Eu tenho um amigo que tem 34 anos, e ele sai com uma garota de 18, que aí também não me importa, não é este o ponto aqui. Mas eu perguntei para ele: por que você gosta dessas garotas assim? E tinha uma outra de 32, portanto 2 anos mais nova que ele, que estava interessada nele. E ele falou: eu não vou ficar com coroa. Ele 34, ela 32. Ele não se enxerga com coroa. Ele acha que ele é novão. Isso é dele, está dentro dele. Então quando ele se olha no espelho, ele se vê um rapazão de 22 anos. Quando ele olha para uma mulher da idade dele, ele enxerga uma mãe. Vejam como é isso. E isso se dá em vários aspectos da vida. Pessoas que chegam e falam: aquela pessoa é bonita. Ih, mas é o carro que dirige. Não serve para mim. E quando você tem uma deficiência física elementar, isso fica mais difícil ainda. Que seja a cegueira de um olho, que seja um braço amputado, vai ficando difícil ter contato com essas relações. Porque nós ainda julgamos dessa forma, é o nosso conceito. Então como é que eu faço para alterar esse conceito? Primeiro eu olho em mim, eu olho no espelho. Que cara eu aparento ter? Qual é o meu peso? Não adianta eu pesar 105 quilos e exigir que minha esposa seja magra. Ai amor, você precisa malhar mais. Por quê? Porque pedir que o outro faça aquilo que eu não consigo. Essa terceirização, então. Então você tem que parar de fumar maconha, você tem que parar de falar palavrão. Mas enquanto isso eu vou dormir tomando meu uísque. Porque o uísque pode. O uísque é fino, custa R$200 a garrafa. É coisa de rico. Mas sabe o que ele está fazendo? Se drogando. Igualzinho o rapaz com cachimbo na Cracolândia. A diferença é que ele se droga numa poltrona confortável e em um copo redondinho. No livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. É aí que começa. Quais são as suas intuições? Porque isso começa a te lembrar quais são os seus problemas, os reais, as causas e não os efeitos. Isso que você passa hoje. O seu problema não é o diabetes. O seu problema não é o açúcar, é a compulsão.
É a compulsão. E essa compulsão parte de onde? Eu já passei por duas situações distintas observando animais. Quando eu era criança, nós tínhamos 3 cachorros em casa, que vieram em idades diferentes um do outro. Então tinha uma competição muito grande entre eles. 3 fêmeas entre elas. Quando colocava ração, parecia que o mundo ia acabar. E eu achava que aquilo era cachorro comendo ração, porque era a realidade que eu tinha de cachorro. Aí eu fui para a casa do meu tio, que tinha uma cachorra única. Ele colocava ração, ela deitava, dormia, ia lá, comia 2 bolinhas, dormia mais um pouco. Seu cachorro é doente, eu pensei. Sua cachorra não está com fome. Ele falou, não, ela come o dia inteiro. Aí eu fui entender que o ambiente competitivo fazia as minhas assim, se eu não comer agora, eu não como mais, então eu vou comer. E isso começa na casa. O indivíduo abre a geladeira, tem lá uma fatia de goiabada. Eu não quero, mas se eu não comer, meu pai come, então eu como. Não é? E eu vou fazer isso em tudo. Eu não quero assistir TV agora, o meu programa começa daqui meia hora. Só que se eu não sentar agora, quando eu chegar, minha mãe vai estar assistindo. Então nós ficamos compulsivos, porque nós vamos acumulando pelo medo de ficar sem, como se no mercado não tivesse mais goiabada. E isso nós fazemos em tudo na vida. Se eu não fizer isso agora, outra pessoa vai fazer. Aí o meu patrão vai achar que ela é melhor que eu, então eu vou fazer o trabalho dela. Aí eu chego em casa e reclamo que o meu trabalho está me matando. E só de falar do meu trabalho eu mato o meu casamento. E matando o meu casamento, o meu filho é quem sofre. E matando o meu filho aos 40 anos eu falo, Senhor, onde eu errei? Errou ali, ao fazer um trabalho que não era seu, que te gerou raiva, que você descontou na sua esposa, que te gerou um divórcio no matrimônio que seus filhos sofreram, que gerou um sofrimento no seu filho que te faz sofrer, porque você ama o seu filho, não o seu emprego. Este é o ponto. Então cabe uma reflexão nesse sentido, para que nós comecemos a pensar no que é importante realmente para mim. Isso eu falei no estudo, acho que na semana passada. Mentalize a sua casa pegando fogo. E aí o bombeiro fala para você, você pode entrar lá correndo e trazer uma coisa, ou pessoa, o que e quem você traz. A partir deste momento você vai entrar em contato, meu filho ou meu marido? É doloroso. Meu filho ou meu cofre? Dá risada, mas tem gente que mata a mãe pela herança. Então quando eu identifico isso, eu penso, este não é o ponto. Eu cheguei à conclusão então que eu pegaria meu filho. Então o seu filho é mais importante do que todas as outras coisas na sua casa. Ele sabe disso. Você já verbalizou isso para o seu filho? Ou quando ele quebra um copo, você bate nele, mostrando que o copo é mais importante. Como fica essa situação? Essa pessoa que você resgataria sabe disso? Muitas vezes nós não falamos. A mensagem não verbal que nós passamos é essa. As coisas são mais importantes. Moleque, você pintou a parede de giz, eu vou te arrebentar. Porque a parede não pode ficar marcada de giz, mas a sua carne pode ficar marcada de cinza. Que valores são esses? Como que eu chego nessa situação? Isso é uma compulsão, isso é uma autoilusão. Então começa por aí. E a minha intuição começa então a me dizer, olha, tem coisas que talvez você não precise fazer. Quando eu não uso a intuição, ela somatiza. Então as doenças que estão no seu corpo são intuições não ouvidas que te dizem o que você tem que trabalhar. Então o indivíduo, ao invés de entender por que ele tem o câncer, ele foca na quimioterapia. O tratamento vira a cura. E na verdade, se eu precisei de tratamento, é porque eu estou longe da cura. A doença vem, portanto, para me dizer, olha eu aqui, eu deito na cama para dormir, meu cérebro, pronto, vamos conversar. Não, amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Vitor, eu quero falar com você sobre aquilo que aconteceu 8 anos atrás. Cérebro, me deixa dormir, eu não posso ter insônia agora. E aí meu cérebro quer sentar e conversar comigo. E eu faço o quê? Calo a boca dele com o Rivotril. Fica quietinho aí que eu não quero te ouvir. Aí ele apaga. Aí a hora que eu acordo, ele acorda junto. E eu vou trabalhar com aquele pensamento que não foi resolvido à noite no inconsciente.
Aí o meu colega de trabalho fala, nossa, você está distraído hoje. Eu fico reparando em você. Porque eu quero calar o meu colega de trabalho também. Só que eu não posso pôr um Rivotril na boca dele. Então eu vou pela agressividade, eu vou pela ignorância. E eu vou começando a calar todas as pessoas ao meu redor. E quando eu chego em casa, o barulho do portão, meus filhos já se sentam no sofá, minha esposa já se senta no sofá, e eles ficam assim. Tomara que o papai hoje não me bata. Porque eu não quero que ninguém me dê feedback que eu estou errado. Então vamos lá. Este aqui é Carl Gustav Jung, tá? Um dos principais teóricos da psicologia, utilizado por Joana de Angelis, uma das mentoras do Divaldo Franco. Jung estudou com Freud, foi discípulo de Freud, que é o pai da psicanálise, mas em dado momento discordou de Freud e foi construir a sua própria linha de pensamento, chamada psicologia analítica, okay? Que é extremamente mais profunda do que a psicanálise e permite aspectos de espiritualidade serem observados. Não kardecista, espiritualidade. A sombra não é apenas uma força negativa na psique. Ela é um depósito de considerável energia instintiva, espontaneidade e vitalidade e é a fonte principal de nossa criatividade. Bom, então se nós vamos fazer uma reforma, nós precisamos de materiais de construção. E é na sombra que eles estão. E o que é a sombra? Tudo aquilo que eu sou consciente a meu respeito é luz. Tudo aquilo que eu sou inconsciente ao meu respeito é sombra. Então isso que eu falei de álcool e maconha é uma sombra social. Um outro ponto, isso eu coloco no livro Angústia do Crescer também. Quando nós enxergamos na televisão, eu sou muito reprovado por isso, mas eu assumo que eu assisto Brasil Urgente e Cidade Alerta todo dia. Porque eu quero saber o que está acontecendo no mundo, principalmente porque eles só falam de São Paulo e eu estou lá. Então eu acredito que assistir esses programas já me evitou muito assalto por saber como agir. Mas de forma geral eu quero ver o sofrimento para saber onde as pessoas estão sendo injustiçadas. O que passa um pai de família que perde o filho que nem sai na mídia das 8? Morreu ali, ó, na periferia. E a mulher desesperada, descabelada, e um monte de gente em volta do celular filmando ela desesperada, descabelada. Olha que maravilha. Mas quando chega uma notícia, supondo que chega aqui na cidade, uma garota de 12 anos foi abusada sexualmente. Essa é a notícia. 90% das pessoas, este estuprador tem que morrer. Esse cara tem que ir preso. E tem que jogar ele lá na cadeia e deixar ele passar o que ele fez a menina passar. E aí as pessoas se juntam e valem de bairro. Você viu que absurdo? Eu conheci um cara, onde já se viu um cara fazer isso, uma menina de 12 anos. Rapaz, se fosse a minha filha, e 10%, puxa, coitada da menina, será que ela está precisando de algo? O abusador vem à luz e a abusada vai para a sombra. Ninguém fala da abusada. Só querem linchar, capturar o abusador. Se ela precisa de respaldo psicológico, se ela está sofrendo, não importa. Então, além de ser abusada pelo estuprador, ela é abusada pela sociedade. Porque ela é esquecida. E a vítima fica na sombra. E o abusador fica na luz. E nós gostamos disso. Quando tem uma pessoa na Avenida Paulista, isso acontece muito. Vai para a Avenida Paulista com uma placa assim, ó, abraços grátis. Ou então, sorria para a vida. As pessoas passam por ele como se ele fosse um louco. Vai para o CAPS. Sai do meio da rua. Ninguém para aquele indivíduo. Um ou outro dá um abraço nele. Agora, cai de moto para você ver. A multidão que se forma para assistir. Porque este é o nosso conceito maior. A tragédia está na luz. E o bem está na sombra. Tem muita gente fazendo bem pelo mundo agora. ONGs, projetos liberais e coisas do tipo. Nossa, que nós não ficamos sabendo, porque a mídia não mostra. E sabe por que a mídia não mostra? Porque ninguém quer assistir. E este ninguém somos nós. Nós estamos acostumados a lidar com a tragédia. E se eu faço isso fora, significa que eu faço isso dentro. Então, neste momento, por exemplo, tirando um pequeno arranhado na minha garganta, eu estou com a saúde ótima. Só que vocês não me vêm aqui falando, olha, eu estou muito feliz que minha saúde está ótima, mas deixa eu receber um diagnóstico de câncer para ver se eu não falo só dele.
que esse câncer me ensinou. Aí eu falei. Nós nos esquecemos, então, de visualizar a nossa saúde e as coisas boas que temos e ficamos presos naquelas outras que são o problema. Que é onde eu disse, o indivíduo passa a ser o que ele faz. Vitor, achei maconha nas coisas do meu filho. Então, a partir de agora, tudo que meu filho faz, ele é maconheiro. Ele é maconheiro tomando banho, ele está tomando banho do morango, ele está fumando maconha. Ele terminou com a namorada, chegou chorando, o olho está vermelho porque fumou maconha. Ele nunca mais é outra coisa. E aí eu faço isso comigo mesmo. Então, se eu tive um casamento que não funcionou como eu queria, eu já falo, eu não vou casar, porque casamento não serve. E aí eu encontro meus amigos casados e falo, nossa, como você está casado ainda? Porque isso passa a ser a minha verdade. Então eu tenho que identificar que é na sombra que está esse depósito de energia instintiva, e o que foi dito por Kardec antes é que o instinto é a reminiscência do passado. Então tudo aquilo que você viveu, mas viveu de forma errada ou interpretou de forma negativa, está no seu inconsciente, neste local chamado sombra, e este é o material para você fazer a reforma. Você não vai fazer a reforma íntima com o meu tijolo. Você tem tudo aí dentro. Tudo aí dentro. Mas é que você não vê. Sabe aquele quartinho? Sabe aquele quartinho na sua casa? O quartinho da vergonha, o quartinho do entulho, o quartinho da teia de aranha. Se não, o quartinho é uma caixa de papelão, onde tem coisas da infância que você não pode jogar fora porque te dá uma... Ah, mas esse brinquedo aqui... Sabe esse quartinho? E às vezes você entra lá para pegar uma coisa e acha outra e fala, nossa, que saudade da mamãe. Isso é a sombra. Tá? Por que é difícil então acessar a sombra? Porque quando você entra naquele quartinho, para limpar ele, você olha e fala, nossa, amanhã eu volto. Isso é entrar em contato com a sombra. Então eu quero ir para a minha sombra e descobrir por que eu sou raivoso. Mas chegando lá, eu vou descobrir o meu orgulho, eu vou descobrir minha arrogância, eu vou descobrir o meu medo. Aí eu falo, deixa pra lá. Eu não vou fazer reforma íntima. Eu vou só jogar um bom ar aqui. E fica por isso mesmo. Tá? Então a pessoa vem aqui, faz discursos bonitos, é um maravilhoso auxiliar na casa espírita, mas em casa não é. E para si mesmo também não. Porque não quer entrar em contato com o que está lá. O lado bom disso, então, é, se você quer fazer a reforma íntima onde nós estamos, identificar a planta da sua casa, identificar os materiais que você vai precisar utilizar e ir lá na sombra buscá-los. Mas nós vamos entender isso melhor. Joana, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, capítulo 12, julgamentos. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção de sombra que nele jaz. Tudo ligado, Kardec, Joana, Jung, não é coincidência, é uma forma de pensamento contínuo, que se você ficar atento apenas à religião, você perde. Tem mensagem em todo lugar. Por isso que eu disse, é importante ter foco, mas não bitola. Tá? Eu posso encontrar coisas em todas as origens, mas quando eu escolher aprofundar em uma, eu tenho que ir nessa. E se eu escolher aprofundar em outra, eu pauso essa aqui. Senão eu posso chegar à loucura ou à neurose, tá? Que são quadros ainda piores. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, ou seja, você é juiz, você é juíza, você tem este cargo. Se você procede um julgamento sem ter esse cargo, descredenciado legalmente, isto que você faz é errado, e o juiz tem um martelo, nós temos o dedo indicador, eu te acuso, você vai para a cadeia da sua culpa. Tá? E é interessante. Eu tenho uma pessoa que eu auxiliei, casado, sofrendo no casamento, sofrendo. E a esposa, uma tirana. E o discurso do indivíduo que está sofrendo. Mas sofrendo assim, você me bate por nada. Você me bate por nada. E eu penso, mas será que não foi por nada? Eu devo ter feito algo que desagradou ele. Eu me torno cúmplice do agressor, porque no fundo eu fico pensando, será que a pessoa não tem razão? Será que eu não sou isso mesmo?
Quando você vê uma notícia de uma mulher que apanhou do marido, fez a Maria da Penha, retirou a Maria da Penha e voltou com o marido, você pensa, mas não é é isso. No fundo ela sente essa mesma situação. Se eu não me engano é o... Me deu branco agora, não sei se é o Nelson Rodrigues ou se é o Machado de Assis. Mas algum autor brasileiro diz em uma frase: perdoa-me por me traíres. Você me traiu, mas eu te peço perdão, porque se você me traiu, a culpa é minha. Você me traiu porque eu não te dava atenção. Você me traiu por causa disso e daquilo. Então isso fica registrado no nosso ego. E nós começamos a nos sentir culpados pelas coisas. E aí eu teço o julgamento. Realiza de forma inconsciente a projeção de sombra que nele jaz. Eu jogo em você a minha sombra, porque aí eu consigo enxergá-la. Então isso vai me irritando muito no outro. É meu. Está em mim. Eu não consigo aceitar isso em você. Está em mim. Um exemplo claro de enxergar isso aqui. Pessoas que vão no barzinho, né? Então eu vou lá com um amigo que eu já conheço e chega uma pessoa nova. E essa pessoa nova não para de falar. E aí ela vai ao banheiro e eu falo para os meus amigos: nossa, que pessoa insuportável, só ela fala. Só ela fala, eu não aguento mais essa pessoa falando. Aí ela chega, ela fala, eu fico irritado. Aí nós vamos embora, eu entro no carro, demora 40 minutos para levar meu amigo na casa dele. O que eu faço? Falo por 40 minutos. Por que essa pessoa me irritou tanto na mesa? Porque quem queria falar sou eu. Eu queria falar o tempo todo. Ela não deixou, por isso ela me irrita. E eu não percebo que eu fico depois o tempo todo fazendo a mesma coisa que ela, ao só falar daquilo. Isso é projeção de sombra. Então, normalmente, quando você está reclamando de algo em uma pessoa, você está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, imagine aquele amigo que ficou à mesa ouvindo aquela pessoa e depois no carro me ouvindo. Aí no outro dia eu falo: e aí Zé, vamos dar uma volta? Ah não, cara, hoje eu estou resfriado. Lógico. Aí eu vejo a foto dele lá no Facebook, ele sai do fundo na foto de uma amiga minha. Você falou que ia sair, mas saiu. E eu brigo com ele ainda. Você não é um bom amigo. E na minha cabeça eu estou certo. Nem vi que isso aconteceu. Por isso que a projeção é inconsciente. Eu acabo a minha amizade justamente porque eu não aceito que o cara sinta o que eu senti. Eu nunca mais quero sentar na mesa com aquela pessoa que só fala, mas eu exijo que ele queira andar de carro comigo, sendo que eu só falo. E nisso eu estou projetando inconscientemente a minha sombra. Aí quando se pergunta para essas pessoas depois de um tempo: nossa, você não tem amigos? É só gente falsa no mundo. Porque é o que ela enxerga. Ela realmente enxerga dessa forma. E nós vamos ficando perdidos nesses aspectos, ao invés de entrar em contato com eles. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Kardec falando de projeção de sombra. Está tudo ligado. Então, se eu for fazer a reforma íntima, estes são os passos: traçar a planta, identificar os materiais a serem utilizados, buscá-los na minha sombra e analisar as minhas projeções de sombra para saber os pontos cegos. Então, o outro é o responsável por me mostrar os pontos cegos. Um exemplo que eu gosto de usar, certa vez eu estava em um casamento, uma festa de casamento, e aí tem aquelas mesas, né, que eles colocam 8 lugares assim e você senta com estranhos. E eu sentei naquela mesa e várias outras mesas assim. E aí depois de um tempo o casal, né, o noivo e a noiva começam a ir de mesa em mesa cumprimentando os convidados, né? E atrás deles vai um cara com a câmera, com aquela luz divina. E eu sentado na mesa, eu percebi essa identificação.
inclusive em mim, lógico. Quando a câmera não está mostrando, o indivíduo come como se não houvesse amanhã. Porque o garçom está passando. O garçom vai passando. A câmera chega, a pessoa põe e dá uma limpadinha com o guardanapo, assim, começa a conversar, tipo o William Bonner, depois que acaba o jornal, eles não devem estar falando nada ali, mas é para parecer que tem um assunto. Aí a câmera mostra, todo mundo sorri. Assista vídeos de casamento, veja quantas pessoas saem comendo. Quase ninguém sai comendo, mas é um jantar. Então ninguém está comendo em um jantar? É exatamente este ponto. Eu preciso do outro para me mostrar quem eu sou. Então, você já pode ter passado por isso, que alguém chega em você e fala: por que você está com essa cara? E aí você faz uma pior, né? Que cara? Ah, não sei, você parece meio triste. Pronto. Aí você vai no espelho. Eu quero ver essa cara. Quando você olha para o espelho, você não tem essa cara. Porque toda vez que você olhar para um espelho, você vai projetar algo que você queira ver. Então você não sabe como você é coçando a orelha, cutucando o nariz, limpando os dentes. Você não sabe. Porque você nunca se viu fazendo isso. Você não sabe quais são os seus trejeitos. Você não sabe se você é uma pessoa que fica o tempo todo mexendo no cabelo. E quem está de fora vê: nossa, não para de mexer no cabelo. Você não sabe como você rói a unha, o quanto você mastiga a tampa da caneta. Então eu estou lá mastigando a tampa da caneta. Se coloca um espelho na minha frente, por isso eu preciso do outro. O outro é a tela que projeta a minha imagem que eu não quero ver. E aí ele guarda ela para si. E mesmo que depois eu negue isso, não tem mais como. Eu projetei. Então, a nossa habilidade de enxergarmos a nós mesmos é impossível. O seu olho não enxerga o seu rosto. Não enxerga o seu rosto. Se nós não tivéssemos espelhos e eu pintasse a sua testa de canetinha, você só ia saber se alguém te contasse. Essa é a misericórdia de Deus para com nós humanos. Nos limitar para que não nos tornemos autônomos e arrogantes e dar uma ou outra chance de mostrar: ó, tem uma alface aí no seu dente, que você não veria se não fosse pelo outro. Então é o outro que diz também: ó, eu acho que você está agredindo demais seu filho. Eu penso que você não está tratando bem sua esposa. Você não está fazendo direito isso. E vai encontrando dificuldade para assimilar esse feedback. Então é daí que vem os pontos cegos. Quem já foi morar sozinho a primeira vez, ou quem foi fazer a primeira reforma em casa, eu lembro a primeira vez que eu fui morar sozinho, todo feliz que eu ia morar sozinho, lá em Mariporã, na Grande São Paulo. Comprei tudo para casa. Sabe aquelas lojas que vende vassoura, estátua de Buda e tudo assim que você imagina? Comprei todas as coisas para casa. Aí eu cheguei em casa, comi um pacote de bolacha e fui jogar: cadê o cesto de lixo? Eu comecei a pensar: não, mas cesto de lixo, chuveiro, essas coisas não vêm para casa. Um negocinho para pôr talher dentro da gaveta, o escorredor de prato. São essas coisas que só depois que você vai, você descobre. E aí você monta uma empresa, você descobre: não, mas tem que abrir um processo tal lá no instituto tal. E é mesmo, e custa R$120, rapaz. E depois disso vai vir um pessoal fazer uma vistoria, custa 130, rapaz. Isso é reforma íntima. Você vai ter sua reforma íntima planejadinha. E quando você começá-la, você vai enxergar os pontos cegos, que você nem fazia ideia. Então vá preparado, preparada para isso. Tá? O que eu vejo é que por essa ignorância no sentido de ignorar, imagine essas duas cenas. Um indivíduo que quer escalar uma montanha e tem que colocar aquela roupa contra frio, e um indivíduo que quer mergulhar e tem que colocar a roupa de mergulhador. O que eu vejo como psicólogo na sociedade? Pessoas mergulhando com a roupa de escalada e escalando com a roupa de mergulhar. Chega lá em cima, congela, chega lá embaixo, não consegue nadar. E acha que a vida foi injusta. Porque não soube onde estava pisando. Porque estava pisando na sombra. Sombra é sombra. Então como é que eu faço para me libertar dessa sombra? Luz própria. Onde há luz não há sombra. A questão é, Jesus era um indivíduo, um indivíduo com muita luz. Por isso, onde Jesus estava não tinha sombra. Se ele olhasse para você, ele sabia se você era corrupto ou não. Não é porque ele enxergava através de você, é porque nada ficava oculto
não existe sombra quando existe luz. Mas nós ainda somos satélites. Nós ainda somos como a lua. Nós projetamos a luz do outro e temos o nosso lado escuro, que é a sombra. Então, quando eu venho aqui fazer essa exposição, tem a foto do Kardec, tem a foto do Jung, tem a foto da Joana, e aí eu projeto a luz deles. E tem pessoas aí que falam, nossa, o Vitor é bom, hein? Eu sou fã dele. Ilusão sua. Porque eu não tenho luz própria. Eu estou projetando a luz desses indivíduos. E se você pensa que esta luz é minha, então você não vai enxergar que eu tenho um lado escuro. E ao não enxergar que eu tenho um lado escuro, você não me acusa. E não me acusando, eu não cresço. Quantas pessoas, na quarta-feira, quando o Divaldo vai estar aí, olharam no olho dele e falaram, escuta, o senhor poderia melhorar tal coisa no seu discurso. Não fazem, porque o idolatram. E acham que ele não precisa melhorar. E o impedem de crescer. Este é o problema do fanatismo. Então, quando você ama o seu filho absurdamente, ou seu marido absurdamente, você não o permite crescer, porque de você ele não tem feedback. Então ele chega em casa e fala, amor, falaram lá na empresa que eu sou muito intransigente. Que isso, você é perfeito. O que ele pensa? O pessoal da empresa está com inveja. Compreende? E não cresce. A intransigência dele permanece. Este é o ponto. Estes são os pontos cegos que eu disse aqui. Incontestavelmente, isso aqui é Kardec falando. Se você discorda, vá falar com ele, ok? É o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então é esse indivíduo que começa a falar assim: ah, mas você está muito gordo, mas você é muito baixo, mas você é muito isso. E eu sou o quê? Maravilhoso, lindo e perfeito. E o que dá graça à vida é a relatividade dela. Então, quando o indivíduo coloca a pergunta assim, qual é a pessoa mais atraente do mundo? Teve uma época que elegeram a Angelina Jolie como a mulher mais atraente do mundo. A Angelina Jolie é a mulher mais atraente do mundo. E para os gays? Para os gays ela não é nada, porque eles não se sentem atraídos por mulheres. Então, que diferença faz isso? Que diferença faz eu me montar perfeito se essa perfeição é relativa? Eu tenho um amigo também que ele só sente atração por mulheres acima do peso, bem acima do peso. Então chega aquela menina que fica o dia inteiro na academia, se montando com um suplemento para que todos os homens olhem para ela, e ele não a vê. Muitas vezes eu sou assim. Eu tento me montar um pai perfeito para o meu filho, mas o meu filho não me vê, porque não é isso que ele quer de mim. Ele não quer um amigo, ele não quer um autoritário, ele quer um pai. Então nos falta o diálogo, e é o meu orgulho que faz isso. Então você está me dizendo que o meu filho de 4 anos de idade pode me ensinar alguma coisa? Eu, com 35, com doutorado na Federal do Rio Grande do Sul? Pode. Dói, né? Se você dá aula, você já aprendeu muito com seus alunos, que eu sei. Mas demais. E aprende. E se você trabalha com pessoas, você aprende com seus clientes. E se você trabalha com animais, você aprende com os animais. Agora, se você vai assimilar ou não esse aprendizado, aí é o seu livre-arbítrio falando. Então vamos lá. O primeiro contato com este aparelho psíquico. Este é o aparelho psíquico proposto por Anton Stevens, tá? É o aparelho psíquico como Jung enxerga, mas Jung não construiu dessa forma, ok? Essa forma foi uma forma didática feita pelo Anton Stevens para que nós compreendamos melhor do que se trata. Tem o... Aqui? Ok. Não precisa se preocupar em gravar essa imagem agora, é só um primeiro contato, porque essa é a chave para a reforma íntima. É isso aqui que é a reforma íntima, ok? Então o que nós temos aqui? Um self. O self é eu mesmo. O self é o que sou.
O teu espírito, na essência maior, fora de corpo físico, fora de qualquer coisa, isso é o teu self. Tá? Então o seu self carrega os seus vícios, o seu self carrega as suas virtudes, elas estão todas ali dentro. Não existe nada fora de você que não seja o seu self. Este self fica dentro do inconsciente coletivo, que é essa área azul. O inconsciente coletivo é o inconsciente que nós todos partilhamos. Nós fazemos aquelas coisas sem bem entender porquê, mas nós fazemos. Tá? Aqueles medos que nós temos em comum, por exemplo, não precisa ninguém colocar no Código Civil que o incesto é crime. Tudo aquilo que nós chamamos de tabu é um inconsciente coletivo. Ninguém precisa me falar que essas coisas não podem acontecer. É óbvio que não. Tá? Isso fica em consenso para todo mundo. Dentro do inconsciente coletivo, eu tenho esses círculos aqui que são os arquétipos. Os arquétipos são sedimentações específicas desses pensamentos culturais e ancestrais que nós trazemos. O Jung coloca como uma forma de explicar isso os passarinhos que constroem os ninhos. Tá? A pombinha põe o ovo lá no ninho. Então nós vamos pensar que esse filhote já nasce dentro do ninho. Então quando ele nasce, o ninho já está pronto. Ele não viu a mãe dele construir o ninho. Depois que ele aprende a voar, ele sabe construir o ninho. Mas ninguém me ensinou isso. Tá? Então isso seria uma memória, isso seria um instinto. Para Jung isso seria o arquétipo. Imagens ancestrais que nós trazemos, que vão passando de geração em geração, psíquica e energeticamente, e nós simplesmente sabemos daquilo que ninguém precisa nos ensinar. Tá? Se não fosse por isso, ia ter que ensinar o bebê. Olha, põe o dedo na boca. Não, o bebê já sai sabendo mamar. Qualquer coisa que você colocar na boca dele, ele vai sugar. Tá? Isso é instintivo. E a criança, mesmo que você não ensine, às vezes a mãe chega no quarto, o bebê está lá engatinhado tentando ficar em pé. Ele sabe que ele é bípede. Ninguém precisa falar que ele é bípede. Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos entender que existe, então, um inconsciente coletivo, e dentro desse inconsciente coletivo existem valores sedimentados chamados arquétipos. Fora daí, nós temos o inconsciente pessoal, que é o amarelo. Esse inconsciente pessoal é específico seu. Suas experiências na infância, suas experiências na adolescência, as coisas que você passou, seus traumas, os seus medos e etc. E dentro do inconsciente pessoal nós temos os complexos. Ok? Então os complexos nos movimentam no sentido de sedimentar certas coisas. Para que isso fique mais claro, se eu for pensar em uma pessoa com o tal complexo de inferioridade, bom, então uma criança que começou a se desenvolver, e aí quando ela era pequena, a mãe falou assim para ela: ah, mas o seu irmão na sua idade já fazia isso. Ou seja, comparou-a e colocou-a inferiormente a alguém. Aí ela foi crescendo, foi para a escolinha, mas os seus colegas já terminaram. Você demora muito, volta a sentir-se inferior. Aí ele começa a desenvolver o começo da adolescência, se apaixona pela menina. Ah não, você é muito feio, não quero te namorar. Vai se sentir inferior, são experiências pessoais dele. Ok? Quando essas pequenas situações somadas tornam-se uma verdade, está aí instaurado um complexo. Então ele tem um complexo de inferioridade que o faz sentir-se inferior. Quando o complexo atua, isso indica que ele não precisa mais pensar sobre o fato, porque o complexo pensa por ele. Então eu chego nesse indivíduo que aos 25 anos de idade tem um complexo de inferioridade, estamos ali numa festa e eu olho uma garota olhando na direção dele. Eu falo: ô Zé, tá afim de você. A mente dele responde: deve estar me achando ridículo, nem vou lá. Porque ele não consegue responder diferente disso. O complexo então passa a responder por você automaticamente. Pode ser um complexo de superioridade, pode ser o tal do complexo de Édipo, pode ser um complexo de castração. Seria um complexo de castração, por exemplo, toda vez que alguém te pede para fazer alguma coisa, você fala: eu não dou conta, eu não tenho ferramenta para isso, eu não sou capaz, sem tentar. Ok? Então isso foi colocado ali pouco a pouco, e aí nós temos este complexo. A
Aqui fora, nessa linha branca, nós temos o ego. O ego, que é o que nós mostramos ao mundo. E aqui nós temos o eixo ego-self. Então, o meu self manda uma mensagem para o meu ego. E o meu ego repassa essa mensagem para você. O que acontece? Essa mensagem, ela é cheia de ruídos e interferências. Porque para a mensagem chegar do self até o ego, ela passa pelos arquétipos e pelos complexos. E aí o que você vê é o resultado dos meus arquétipos e dos meus complexos. Mas nós vamos voltar nisso aí já já. Joana, no livro Triunfo Pessoal, é um dos que nós estudamos, Os Arquétipos Jungianos, capítulo 1. O self é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de várias existências terrenas, que o capacitam para a plenitude, exornando-o com os valores inacessíveis do conhecimento e da experiência. Tá? Isto é o self, e ela está falando, vejam, os arquétipos jungianos. É a mesma linguagem que eu estou trazendo aqui, não são recortes. É para compreender do que Joana está falando. O self que ela está falando é o centro daquele círculo. É o que nós somos, imortal, herdeiros de nós mesmos, jornaleiros de variadas existências terrenas. Então é ali que tem tudo o que você é. Quando você tem aquela sensação de que poderia ser melhor, mas não consegue porque algo te bloqueia, este algo é o seu complexo. Então você não está errado e nem errado em pensar que é capaz de fazer mais do que aquilo. Mas o que te impede de agir nesse sentido é que o complexo e o arquétipo estão na sua sombra. Então você tem um inimigo instalado dentro do seu psiquismo que você não consegue ver e que ele coordena os seus passos. Mesmo que você lute contra isso. Tá? É possível modificar? Exatamente essa é a proposta do seminário. Agora a visão de Jung, O Homem e seus Símbolos, do livro capítulo 1, Chegando ao Inconsciente. Não demora muito para nós terminarmos a primeira parte, ok? O arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva tão marcada como o impulso das aves para fazer seus ninhos e o da formiga para se organizarem em colônias. Então nós vimos o que é o self, que é de onde eu parto, e o arquétipo, tendência instintiva. Tá? Como isso se aplica na prática, então? Imagine que você teve várias existências onde você era um senhor de escravos. Várias. Tá? E você associou a pele negra com a escravidão. Você nasce racista. Você é uma criança racista. Ninguém precisa te ensinar isso. Quando você vai para a escolinha e tem uma criança negra, inconscientemente ela te assusta. E você não sabe por quê. E se você passou uma vida como escravo, quando você se depara com uma pessoa branca, você também tem medo. Você se sente inferior a ela. E nós temos um grande número de pessoas na sociedade hoje que têm a pele negra, mas que não se sentem capazes de lutar no mercado de trabalho ou em outras situações com as de pele branca. E isso não é porque foi ensinado apenas nessa existência, é porque elas já nascem com isso. Agora, e qual seria o outro caminho? Se eu fui um senhor de escravo em várias existências e nessa eu nasci negro. Aí o bicho pega. Porque eu olho para mim e eu não me reconheço. Eu não gosto do que eu sou. Se eu pudesse fazer igual o Michael Jackson fez, eu faria. É uma disfunção relacionada ao que eu sou. Né? E isso não é uma doença. É um quadro, porque eu tenho um arquétipo formado nesse sentido. Então, se eu fui 20 encarnações mulher e nessa eu nasço homem, eu vou fazer cirurgia para voltar a ser mulher, porque eu não me reconheço como homem. Então, isso vai começando a explicar a nossa homofobia, o nosso racismo, o nosso sexismo, todas essas construções sociais que simplesmente acontecem. E aí nós vemos mulheres falando assim: o mundo é machista, nós temos que lutar contra isso. Ela vai na loja de brinquedos e só traz coisa rosa para a filha. Toma um carrinho de boneca, toma um fogãozinho, vamos ensinar você a ser dona de casa. Você não pode dirigir carrinho. E o menino não pode brincar de boneca. O primeiro bebê que o filho vai pegar na vida é o filho dele. Nunca pegou uma boneca.
O dia que meu filho nascer, vai ser a primeira coisa que eu vou pegar. Eu não vou nem querer pegar. Não sei pegar, vai que eu quero. E aí o que acontece com essas meninas que foram criadas para ficar no fogãozinho? Vai lá, entra no carro. Eu não sei dirigir. Tem mais dificuldade de tirar a carta do que homem. Garoto de 12, 13 anos de idade já dirige até trator. A mulher senta, ajeita o banco retinho, ajeita o espelho e fica lá assim, ó. Porque isso é cultural, é arquetípico. Nós somos criados para pensar dessa forma. O céu e o inferno, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a obra material o cunho do seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano da sua aspiração para a espiritualidade do seu ser, e é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes. Isso ele fala por quê? Porque quando a pessoa fala assim, eu errei porque a carne é fraca, ela está dizendo, eu errei porque o espírito é fraco. Então não é, eu não traí a minha esposa porque eu sou homem e o homem tem um instinto de trair. Eu traí porque eu sou adulto. E ponto final. Tá? Eu não bati no meu filho, eu não bati nas outras pessoas porque eu sou homem, porque eu sou mais forte. Eu bati porque eu sou assim. E isso explica muitas coisas. Quando você olha a resolução social dos corpos que encarnam, a maioria das pessoas de comportamento difícil tem baixa estatura. E nós vemos isso em tudo. Quem se lembra da corrida maluca, tinha o carro dos gangsters, dos mafiosos. Eram os caras de 1,90 m. Quem que era o líder? Ele era desse tamanho. Isso é coincidência? Não, é o seguinte, Vitor, você é uma pessoa com potencial tão destrutivo que se eu te der 1,90 m de altura, você se destrói. Então você tem que ir com uma situação menor. Isso não é uma coincidência. E quantas pessoas você conhece de 1,90 m que quando você olha de longe fala, nossa, chega lá, é um doce de pessoa. Calmo, tranquilo, inofensivo. Tá? Então não é o meu corpo que define quem eu sou. Ele me ajuda a compreender pelo que eu passei. Mas eu não faço isso ou aquilo porque eu sou homem, porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou asiático. Eu faço isso porque isso está no meu espírito. E se eu não me conecto com isso, a reforma íntima não acontece. Porque eu fico pensando, assim que eu deixar de ser homem, isso passa. Aquela mãe que encontra a droga nas coisas do filho e fala, não, isso é só uma fase, passa. E o rapaz está lá com 30 anos internado pela 10ª vez. Não passa. Tá? As coisas que nos definem, elas permanecem. A única coisa que passa pode ser a nossa vontade de fazê-las por enquanto, mas na oportunidade certa e com as ferramentas certas, faremos novamente. E sobre o complexo, no livro A Natureza da Psique, Jung traz o seguinte: um complexo é a imagem de uma determinada situação psíquica com acentuada carga emocional e, além disso, incompatível com a atitude habitual da consciência. A imagem de uma determinada situação psíquica. Então, isso que eu disse, eu passei por uma experiência traumática, isso gera em mim um complexo. Quando isso é somado, então, a várias outras experiências de igual porte, eu tenho este complexo, e ele é incompatível com a atitude habitual da consciência. Então, como nós vemos isso na prática? A garota que foi abusada quando era criança, mas nem se lembra muito bem disso, que tinha 4 anos de idade, agora, aos 15, está apaixonada por um rapaz da sala dela, mas não consegue ter contato com ele. O que ela quer conscientemente é namorá-lo, mas inconscientemente ela não consegue, porque a hora que ele toca nela, ela se sente abusada. E ela não sabe por quê. Onde mais nós enxergamos isso? Pessoas que foram traídas em seu namoro e agora ficam paranoicas com o namorado atual. Meu ex-namorado me traía, o outro me traía. Este, hora que começa a namorar, o celular dele vibra, quem é? Quem é essa? Essa é minha mãe, mas você fala demais com a sua mãe. Essas são as manifestações que nós vamos enxergando de complexos.
Depois eu volto, eu só quero fechar essa primeira parte, tem só mais 2 slides, está dentro do nosso tempo, ok? Marie-Louise von Franz, também, ela estudou com Jung, e depois que Jung desencarnou, ela deu continuidade no trabalho dele. Você experimenta um complexo, por exemplo, quando se sente entediado e de repente algo lhe interessa e você se envolve. Aí um complexo foi tocado. Não precisa você se envolver para fazer as coisas positivas. Sabe essas pessoas que fundam ONGs assim, para ajudar crianças desaparecidas? Alguma coisa foi tocada nelas. Porque se você souber a burocracia que é para abrir uma ONG, você entende que a pessoa só faz aquilo porque algo muito forte está por trás. Não é fácil. Para fazer caridade é difícil. Para fundar casa espírita é difícil. Para criar um evento desse é difícil. Servir sopa é difícil. Não é só pensar na cenoura e na panela. Quem vai picar a cenoura? E o cara que falou que ia picar a cenoura e não veio? Então, quanto maior o indivíduo que faz trabalho voluntário, normalmente ele se sente um Messias. E ele pensa que ele pode faltar. Trabalho voluntário não é compromisso. Compreende? Na empresa ele nunca falta. Mas no trabalho voluntário, nossa, domingo de manhã, sopa, não vou. E aí depois é demitido do mundo espiritual e não sabe por quê. Chega no mundo espiritual achando que vai ter uma mansão, tem uma kitnet que ele divide com mais 2. Mas como é isso aqui? Você trabalhou por isso. Quanto você fez de trabalho voluntário? 1 dia por semana e faltava. Se você tivesse trabalhado empresarialmente 1 dia por semana e faltava, em que casa você moraria na Terra? Então por que no espiritual vai ser diferente? Trabalhar 1 dia por semana na caridade vai te deixar morando na rua, sinto lhe informar. A diferença é que essas pessoas que você ajudou, simbolicamente serão aquelas que vão jogar uma moedinha no teu colo. Isso você vai ter, mas não pense que o trabalho de caridade é um trabalho enobrecedor. Segundo o Espiritismo, não é mais que a nossa obrigação. Porque fora dela não há salvação. Salvação de mim, salvação da minha miséria, salvação da minha culpa, salvação das minhas doenças. É essa salvação que a caridade me traz. Porque eu troco. Agora, fica essa reflexão, né? Que patrimônio você está comprando no céu, né? Porque tem igrejas que vendem terrenos no céu, mas nós sabemos que a nossa moeda corrente é o bônus hora. Quanto tem lá na sua conta? Quando você desencarnar, quanto tem lá para você usar? E para encerrar, saiu. Doutor, por gentileza, como é o nome dessa passagem? Um momento, eu vou voltar lá. Não, pode ser. Essa, qual que é? Essa aqui? Essa é. É o livro que chama O Caminho dos Sonhos. Como é o nome da autora? Marie-Louise von Franz. Louise von Franz, com C no final. O Caminho das Sombras é o livro. O Caminho dos Sonhos. É o livro. E aqui, para nós fecharmos essa primeira parte, agora que já ficou um pouco mais claro. Então, o self, o jornaleiro de várias existências, o espírito imortal, os arquétipos, que são estas formações primordiais, que nós repetimos sem muito compreender porquê, e estão dentro desse inconsciente que todos nós partilhamos, os complexos, que estão dentro do meu inconsciente pessoal, de acordo com as experiências de vida que eu tive, e o meu ego, e o eixo ego-self. Quanto menos eu demonstro o que eu sou, mais interceptado, mais interrompido está o meu eixo ego-self. Tá? Que é o que Jung traria como personas, que são as máscaras que nós usamos para que as pessoas não vejam quem somos. Este quem somos é o nosso self. Então, se você é uma pessoa que no trânsito grita com todo mundo, mas aqui dentro fala calminho, esse é o teu eixo ego-self bloqueado. E para fechar essa primeira parte, eu partilho uma experiência que um amigo passou. Expositor, espírito também. Nós morávamos numa cidade de 60 mil habitantes e ele era violento no carro. Xingava todo mundo.
E em uma dessas ele xingou. Passou um senhor que fez uma barbeiragem lá, aí ele xingou, né? Porque nós xingamos de acordo com o que vemos na pessoa. Se a pessoa for calva, xinga de careca. Se a pessoa for obesa, xinga de gorda. Nós vamos, o que olhar, a gente acha que ofende a pessoa com aquilo. Mas é nosso, é nossa projeção de sombra. Aí ele xingou aquele indivíduo, né, de coisas que eu nem vou repetir aqui para não quebrar a harmonia. Aquele indivíduo era o dirigente da casa espírita que ele trabalhava. Que maravilha! Na casa espírita onde ele era o volitante, andava com as suas túnicas brancas. Rapaz, você estava nervoso. Olha, o dirigente que é um ser sublimado, né? Rapaz, você estava nervoso. Eu devo ter feito algo muito errado. Você me desculpa. Nossa, quebrou, né? Mas é disso que eu estou falando. Ele é aquilo. O problema não é ele mentir. O problema é que se nós não soubermos que ele é colérico, não tem como tratar. Enquanto você se esconde, maquiando o seu ego para que as pessoas gostem de você, você não gosta de você. Porque você se sente um estranho, uma estranha dentro do seu corpo. A hipocrisia começa a tomar conta de você sem que você dê conta. E aí você adoece. Aí vem todas essas doenças que nós conhecemos. Então agora essa primeira parte foi mais para mostrar quais são as estruturas que nós temos que ver. Então, fechando. Planta da casa, as necessidades que serão trabalhadas, os materiais que serão utilizados, encontrar esses materiais na sombra, estudar a projeção de sombra para identificar os pontos cegos, e é aí dentro que eu vou começar a reforma. Não é de dentro para fora, tá? É de fora para dentro. Então eu começo a pensar, o que eu mostro? É verdade? Não, não é verdade. Então tem algum complexo influenciando nisso. Como esse complexo se formou? Posso refazer esse pensamento e estar mais saudável hoje? Posso, mas eu vou ter que entrar em contato com os arquétipos da sociedade para chegar no meu self. Então, o que isso significa? Toda vez que você tentar uma mudança que contraria a sociedade te julga, te exclui e te põe uma pressão para que você volte a ser o que é. É com isso que nós estamos lidando e é por isso que a reforma íntima é tão difícil. Tá? Mas aí na segunda parte nós vamos aprofundar um pouco mais na prática. Agora então nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos nos drogar um pouco com